Bom dia, paz do Senhor a todos. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui nesta manhã, com a responsabilidade de ministrar mais uma aula para vocês, juvenis. Eu espero que todos vocês tenham passado ótimos dias dentro dessa semana, que já está finalizando. Nós estamos na lição de número 7. Eu quero, por favor, pedir para que os irmãos já peguem as suas Bíblias, as suas revistas. Aqueles que estão nos acompanhando, que não têm a nossa revista, pode estar nos acompanhando com a sua Bíblia mesmo, seja pelo aplicativo, pelo computador, não importa. O importante é estar com a palavra de Deus em mãos, para não perder os pontos a serem trabalhados. Amém? Como é de costume, eu vou fazer a leitura aqui do nosso título, Derrotando o Primeiro Inimigo. Vamos fazer uma oração antes de começar a trabalhar dentro desta lição. Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Nós lhe pedimos perdão dos nossos pecados e das nossas falhas, de tudo aquilo que nós não fazemos para Ti, ó Pai. Lhe pedimos, Senhor, nesta manhã o Teu favor, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Assim, ó Pai, nós lhe pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Juvenis, como eu acabei de mencionar, o nosso tema da nossa lição nesta manhã, lição de número 7, derrotando o primeiro inimigo. Nós estamos trabalhando o livro de Josué e nós vamos dar sequência à lição de número 6. Amém? Lição de número 7, texto áureo, está em Romanos capítulo 8, verso 37. Romanos capítulo 8, verso 37. Por favor, acompanhe. Diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos ler mais uma vez, Romanos capítulo 8, 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A síntese dessa lição fala o seguinte: em algum momento da nossa trajetória terrena, enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus, mais que vencedores nós somos. Glória a Deus. Meus queridos, como é de costume, os irmãos já sabem, nós temos 3 objetivos que nós iremos trabalhar no decorrer desta lição. Em todas as lições nós abordamos esses 3 objetivos no início da revista. E no decorrer da lição nós vamos falar sobre cada um destes pontos dentro dos tópicos. Vamos lá. O nosso primeiro objetivo. Só um minuto. O nosso primeiro objetivo é conhecer os primeiros inimigos dos hebreus a serem derrotados na terra prometida. Seguindo, meus queridos, o título da lição de hoje, que é Derrotando o Primeiro Inimigo, nosso primeiro objetivo é conhecer esses primeiros inimigos dos hebreus que seriam e que serão derrotados dentro do decorrer desta lição que nós veremos. Segundo tópico, é mostrar as estratégias utilizadas pelos hebreus para tomar Jericó. O nosso segundo objetivo, nós vamos ver as estratégias que foram utilizadas pelos hebreus, estratégias estas entregues pelo próprio Deus na mão de Josué, para que o povo cumprisse em batalha. O nosso terceiro e último objetivo é conscientizar de que Deus se mostra forte com aqueles que nele confiam. Conscientizar
que Deus se mostra forte com aqueles que nele confiam. O nosso terceiro e último objetivo vai nos lembrar de que Deus vai se mostrar sempre forte com aqueles que confiam nele. Em outras palavras, nós vamos ver que Deus sempre cuida dos seus escolhidos, Deus sempre cuida do seu povo, Ele sempre protege os seus. Esse é o nosso terceiro objetivo. Nós vamos conhecer, nós vamos mostrar as estratégias, nós vamos ser conscientizados de que Deus sempre protege o seu povo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos à leitura bíblica em classe. Está em Josué, capítulo de número 6, verso de número 1 ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus. Josué, capítulo 6, verso 1 ao 10. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Pois todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiros diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que tocando-se longamente buzina de chifre de carneiro, ouvindo-vos o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Vamos fazer, meus queridos, a leitura da introdução e logo em seguida já iremos fazer a leitura do nosso primeiro tópico. Amém? A guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus. Por favor, grife este ponto. Uma coisa que eu esqueci de abordar, por favor, esteja com a caneta em mãos ou com um lápis, uma caneta marca-texto, para vocês estarem marcando os pontos importantes dentro da nossa revista. A guerra contra Jericó não era somente do povo de Deus, mas também do Senhor. Nós devemos entender que esta guerra não era simplesmente do povo de Deus, mas essa guerra era do próprio Deus. Pois chegara a hora do juízo divino, haja vista que a medida da iniquidade dos amorreus se completara. Na derrubada dos muros de Jericó e na tomada da cidade, os hebreus eram apenas uma pequena parte do grande exército do Senhor. A Bíblia não relata, mas depois do encontro com o príncipe do Senhor aos pés da cidade, Josué deve ter recebido da parte de Deus uma estratégia de guerra para a tomada da cidade de Jericó. Para o inimigo ser derrotado, precisamos utilizar armas espirituais poderosas em Deus. E uma estratégia orientada pelo Pai. Alguns servos de Deus até têm boas ideias e boas intenções,
mas não conseguem lograr êxito em suas lutas porque não estão em sintonia com o Senhor dos Exércitos. Josué, porém, ouvindo a voz de Deus e em comunhão com ele, não sofreu nenhum revés, pois toda vitória vem do alto do Senhor. Glória a Deus. Primeiro tópico, a primeira batalha dos hebreus na terra prometida. Jericó era uma cidade forte, segundo a Bíblia de Estudos Pentecostal. A cidade-estado de Jericó tinha uma área de cerca de 32 quilômetros de extensão. Seus muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 de espessura. Segundo a história, era considerada invencível, pois acreditava-se que contava com a proteção dos deuses cananeus. Quando Moisés subiu ao Monte Nebo, em Deuteronômio capítulo 34, verso 1, localizada na Transjordânia, defronte a Jericó, a qual ficava no centro da terra prometida, ele teve uma visão ampla de todo o território da Cisjordânia que deveria ser conquistado pelos hebreus. Era preciso muitos esforços e muitas lutas para conquistar a terra prometida, mas Deus estava com o seu povo. Eles não teriam que pelejar sozinhos. A fortaleza de Jericó e os seus guerreiros assombraram os 10 espias enviados por Moisés a inspecionar a terra 38 anos antes. Os espias atemorizaram os hebreus, dizendo, dentre outras coisas, que os cananitas eram muito poderosos e as cidades fortes e muito grandes. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro tópico, Jericó era uma cidade muito forte. Juvenis, nesse primeiro tópico, nós podemos conhecer um pouco da cidade de Jericó. E mesmo trazendo para os dias atuais, nós podemos observar algo, que essa cidade, nos dias atuais, seria uma cidade muito forte. Poderíamos até dizer que seria uma cidade intransponível mesmo para os dias atuais. Veja o desafio que o povo de Deus ia enfrentar. Os muros das cidades, a extensão daquela cidade, tinha cerca de 32 quilômetros. Se nós imaginarmos, nós podemos ter uma dimensão, mais ou menos, para que os irmãos tenham uma ideia. A terceira ponte aqui no nosso estado, ela tem cerca de 3,33 quilômetros. Então essa extensão toda da cidade era aproximadamente 10 terceiras pontes. Entendeu? Imagina 10 terceira ponte, uma do lado da outra. Essa seria a extensão de 32 quilômetros. O muro da cidade ele tinha 9 metros, aproximadamente 9 metros de altura e 6 metros de largura. Para os irmãos terem uma ideia, seria aproximadamente um carro popular, mas a metade desse carro seria a largura deste muro. Então nós podemos observar que o que o povo estava enfrentando não era algo fácil, não era algo simples. Então nós podemos observar que grande era o inimigo. Em Números capítulo 13, verso 28, nós vemos que os espias falaram a Moisés, olha, a cidade ela mana leite e mel, sim, mas porém o povo dessa cidade é poderoso, é forte e é muito grande. Então, neste primeiro tópico, nós podemos ver a dimensão da batalha, nós podemos ver a dimensão do inimigo do povo de Deus. Nós podemos ver a dificuldade que o povo de Deus iria enfrentar nesta luta. Segundo ponto, o rei de Jericó não estava de brincadeira. Segundo tópico, leia comigo, acompanhe. Podemos ver no episódio dos espias enviados por Josué a Jericó que o desejo do rei de Jericó era destruir os espias hebreus
em Josué capítulo 2 nós podemos ver isso. No texto de Josué, os que estavam procurando os espias são chamados de perseguidores, no hebraico Hadaf, que pode ser traduzido como aquele que busca ardentemente. Vemos também que Raabe fez os espias descerem por uma corda e mandou-os ficarem 3 dias escondidos, o que nos mostra que a perseguição era exaustiva. Os cananitas os procuravam por todo o caminho, dando a entender que aquilo era uma questão urgente de vida ou morte. Segure até esse ponto. Juvenis, nesse tópico nós vemos que o povo de Jericó não era um povo fácil. Não. O rei, ele não estava de brincadeira. Mas nós podemos também observar que este afinco em tentar achar os espias que Josué havia mandado também estava misturado com um temor que eles estavam sentindo do povo de Deus. Acompanhe comigo, por favor, a leitura de Josué, capítulo de número 2. Eu irei fazer a leitura aqui no meu aplicativo, Bíblia aplicativo, Josué capítulo 2. Leia comigo. Diz o seguinte: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra. E a Jericó foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis, ela disse. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até aos vales, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Observou o que eu estou querendo dizer aqui, Juvenício? Que o afinco do rei de Jericó em tentar procurar aqueles espias, em tentar destruir aqueles homens que ele sabia que era do povo de Deus, do povo de Israel, não era simplesmente o desejo de destruir qualquer um, mas ele tinha um temor. Acompanhe comigo, olha o que Raabe disse. Porque, olha, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Ogli, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Veja as palavras da prostituta Raabe a respeito do povo de Deus. O povo de Deus era um povo conhecido. O nosso Deus era um Deus conhecido. Era um Deus que vencia batalhas pelo seu povo.
Era um Deus que estava presente com o seu povo. As histórias, as maravilhas, os milagres já haviam se espalhado pelas regiões. Por isso que há um desespero, um certo desespero no rei de Jericó em tentar achar aqueles espias, em tentar destruir temporariamente, mesmo que seja temporariamente, o problema. Continue a leitura. Temos também um inimigo que diariamente também deseja nos matar, roubar e destruir. Todavia temos ao nosso lado o Senhor Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para destruir as obras e as intenções do diabo. Então, nas batalhas da vida, não fique triste, desanimado ou acuado, pois você não está sozinho. Glória a Deus. O escritor aqui destaca que nós também temos um inimigo que diariamente deseja nos matar, deseja nos destruir, roubar as nossas bênçãos, as nossas vitórias. Este é o propósito de Satanás. Ele veio para isso, roubar, matar e destruir. Em contrapartida, nós temos um Deus, o nosso Deus, um Deus poderoso, santo, justo, o Deus que veio para destruir as obras do maligno, o nosso Deus que veio para dar vida e vida com abundância. Você pode glorificar a Deus por isso, porque Ele veio destruir, aquele que veio destruir as obras de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, porque o nosso Deus faz maravilhas em nosso meio, porque o nosso Deus é Deus forte, é Deus que vence as batalhas, é um Deus justo que peleja por nós. Glória a Deus. Terceiro tópico, a cidade só cairia com a ajuda de Deus. Ao analisar o caso da tomada de Jericó, bem como de outros inimigos do povo de Deus nas Sagradas Escrituras, observa-se uma coincidência entre todos eles. Marque, por favor, esse ponto. Só são destruídos com a intervenção de Deus. Talvez isso se deva ao fato de que o inimigo daquele que serve a Deus sempre ser fomentado pelas forças espirituais da maldade. Ele nunca age motivado tão somente pela eventual má índole inerente ao ser humano. Por isso, o auxílio do céu torna-se imprescindível. Meus irmãos, aqui eu quero deixar um ensinamento para vocês, para nós. Não há luta, não há batalha, não há provação, não há dificuldade que você conseguirá vencer sozinho, que eu e você conseguiremos vencer sozinho. Não há. Não há inimigo que seja derrotado sem o favor do nosso Deus, sem o favor de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos do favor do Senhor sobre as nossas batalhas, ou nós não seremos vitoriosos. Se nós não precisarmos do favor de Deus sobre as nossas vidas, nós seríamos autossuficientes. E isso não é a nossa realidade. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do nosso Deus para lutar as batalhas por nós. Essa sim é a nossa realidade. E é neste momento que Cristo é glorificado em nossas vidas, quando nós dependemos exclusivamente dele e do seu favor. É neste momento que Cristo é glorificado. Quando somos mais dependentes em Cristo, mais executados nele, mais felizes, mais quitados no seu amor, mais saciados na sua água. Neste momento
Cristo é glorificado em nós. E Ele luta as batalhas que nós não podemos lutar. Em Cristo nós somos mais que vencedores. E eu não estou querendo trazer aqui uma mensagem avivalista, dizendo que todas as batalhas serão derrotadas, que você será campeão. Essa não é a intenção, mas é mostrar que nós temos um Deus soberano, poderoso, forte, que peleja por nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós devemos glorificar a Deus por isso. Porque o mesmo Deus que operou essas maravilhas no passado também opera no presente, no meio do teu povo, no meio da sua igreja. Nós devemos ter isso em mente. Nós não podemos olhar para essas histórias, para esses relatos e achar que isso foi uma fábula ou que isso só aconteceu no passado e não acontece no presente. Não. O nosso Deus é o mesmo do passado, é o mesmo que operou grandes sinais, grandes maravilhas. Ele ainda continua a operar no meio do seu povo milagres, ele ainda continua a pelejar pelo seu povo, ele ainda continua a derrotar os inimigos da igreja do Senhor. E nós precisamos ter isso em nossos corações. E nós precisamos glorificar a Deus por isso. Porque Ele peleja pelo seu povo. Aleluias. Vamos ao próximo tópico. As estratégias de Deus para a batalha de Jericó. Agora nós vamos ver algumas estratégias. Primeiro ponto, corte dos suprimentos do inimigo e manutenção do ânimo da tropa. A primeira coisa que Israel fez foi enfraquecer Jericó, pois nada ou ninguém pode entrar ou sair de lá. Assim os suprimentos de Jericó escassearam para derrotar o mal. Esse sempre é o primeiro passo, cortar a fonte que o fortalece. Grife, por favor, esse ponto. Afinal, tudo que é alimentado cresce. O que nós temos alimentado em nossa vida, juvenis? O que você tem alimentado na sua vida? O que eu tenho alimentado na minha vida? Nós precisamos fazer essa autoanálise. Continue a leitura comigo. O fato seguinte tem a ver com a fé dos guerreiros. Deus conhece a estrutura de seus servos, sabe que somos pó. Por isso o Altíssimo sempre estimula seus servos a fazer-lhe promessas ao longo de toda a história do povo hebreu. O Eterno tinha lhes prometido sucesso na empreitada da conquista da terra de Canaã, no início do livro de Josué. O Senhor reiterou o apoio a Josué e a seu exército. Todavia, ao que parece, a fé dos guerreiros precisava ser avivada. Então, como tinha feito noutras ocasiões, Deus disse que entregou os inimigos em suas mãos. O Senhor, na verdade, não precisava dizer novamente, mas Josué precisava ouvir. Aqui nós vemos duas estratégias básicas para a vitória de qualquer batalha, meus irmãos. A primeira estratégia foi enfraquecer a cidade de Jericó, impedindo o abastecimento da cidade. Israel cortou toda a fonte de alimento, de suprimentos. Como bem disse o escritor, tudo que é alimentado cresce. Então Israel cortou os suprimentos para enfraquecer aquela cidade. O que nós temos alimentado em nossa vida? O que você tem alimentado? Eu fiz essa pergunta há poucos minutos. Reflita comigo. Porque à medida que eu estava desenvolvendo essa revista, eu também fiz essa autoanálise. E nós precisamos fazer isso à medida que nós estamos estudando a nossa lição.
O que você tem alimentado? Você tem estado abastecido das coisas espirituais? Você tem se alimentado da palavra de Deus, da oração, do jejum? Você tem buscado uma vida de separação, de santidade? Ou você tem se alimentado das bandejas que o mundo tem te proporcionado? Você precisa fazer essa autoanálise. Você precisa responder essa pergunta para você. E se não tiver algo de acordo com a palavra de Deus, você precisa acertar isso em Cristo Jesus. Você precisa cortar a fonte deste alimento, se este alimento não for para o seu crescimento saudável. E eu lembro de uma história muito interessante que eu quero expor aqui, compartilhar com vocês. Eu vi um rapaz contando essa história há muito tempo. Ele disse que tinha um rapaz que ele colocava 2 cachorros para brigar. Um cachorro preto e um cachorro branco. E aí ele sempre falava bem assim, olha, hoje o cachorro preto vai ganhar. Ele colocava os 2 para brigar, eles brigavam e o preto ganhava. E dias depois ele falava, hoje o cachorro branco vai ganhar. E ele botava os cachorros para brigar, eles brigavam, o cachorro branco ganhava. E aí uma pessoa chegou até esse rapaz e falou, como é que você sabe qual cachorro que vai ganhar e qual cachorro que vai perder? Ele falou, é simples, os cachorros são meus. Então, quando falta uma semana para a briga, eu deixo de alimentar um e alimento o outro. Então, quando chega no dia da briga, o cachorro mais alimentado vai vencer. Qual é a aplicação que eu trago para nós nesta manhã? Se você alimenta o seu corpo mais das coisas carnais, vai chegar um momento que tudo aquilo concernente à palavra de Deus será absorvido por essas coisas. Onde a sua carne vencerá. Se você só se alimenta das coisas mundanas, não tem como você viver uma vida de santidade. Não tem como o espiritual se sobressair contra o carnal se você só alimenta a sua carne diariamente. Agora, quando você alimenta o espiritual na palavra, no jejum, na oração, naturalmente há a mortificação da carne. Você vence a sua carne, você vence o mundo. Dizer não se torna mais fácil. Mas quando você está abastecido das coisas do mundo, dizer não se torna muito difícil. Na verdade, o não nem é cogitado por nós, não é mesmo? Então nós precisamos instalar aquele botão de alerta e fazer essa análise para a nossa vida. O que é que eu tenho alimentado? Eu tenho tido uma alimentação espiritual ou uma alimentação carnal? Qual tem sido a sua alimentação? Porque haverá uma batalha em nossas vidas. Constantemente nós estamos em batalha. E o que vai definir êxito na batalha vai ser sua alimentação, vai ser sua vida diante de Deus. E se você não tiver alimentado na palavra, alimentado na oração, alimentado no jejum, você perderá. Você
não vencerá essa luta. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico, por favor. Homens armados. A estratégia que Josué utilizou foi simples. Os homens armados sairiam marchando à frente, após seguiriam 7 sacerdotes com buzinas, feitas de chifre de carneiro, e logo em seguida a Arca da Aliança, conduzida não pelos coatitas, o que era a regra, mas por sacerdotes. Por fim, a retaguarda, eles rodearam a cidade por 6 dias, uma vez por dia. No 7º dia, porém, contornaram-na 7 vezes. Há momentos inexplicáveis na caminhada do povo de Deus. Aquelas cenas deixaram apreensivos certamente os habitantes de Jericó, mas nunca se saberá ao certo por que razão o Senhor assim determinou. Nesse segundo tópico, nós podemos ver algumas estratégias específicas que foi dada ao povo para fazer em Jericó. Estratégias essas desenvolvidas, dadas pelo próprio Deus. Não temos uma razão certa de o porquê Deus assim determinou, mas o povo de Deus fez conforme o Senhor mandou. Terceiro ponto, a espera de um milagre. Josué estabeleceu a estratégia bélica da semana, no que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos. 6 dias de espera pode parecer pouco para nós, mas para o povo hebreu, que havia passado 40 anos no deserto, aqueles 6 dias podem ter sido vistos como uma eternidade. Deus estava ensinando o seu povo a controlar a ansiedade e a ter um coração paciente, confiante. Deus quis ver até onde os hebreus permaneceriam fiéis e atentos ao comando que vinha do céu pela voz de Josué. Eles experimentariam um alto nível de bênção se pudessem demonstrar um alto grau de fidelidade, característica não presente na geração anterior que morreu no deserto. A espera de um milagre. O escritor aqui, meus queridos, destaca nesse tópico que dentro das estratégias estabelecidas pelo Senhor, houve 6 dias de espera. Com isso, Deus estava tratando o seu povo, os ensinando a esperar, a ter paciência. Observe, juvenis, há lutas que nós iremos enfrentar, que talvez lutaremos anos até obtermos a vitória. Há batalhas que serão vencidas em dias, em semanas, em horas, mas há outras que poderão levar anos, e nisso Deus trata o nosso caráter, trata conosco, trata o nosso espiritual, a nossa vida espiritual, nos ensina a ter paciência, a esperar, a confiar nele, a confiar em sua provisão, a confiar que ele trará a resposta, a solução para nossas lutas. Glória a Deus. Se eu fizer uma pergunta aqui, quantos de nós já lutamos batalhas onde nós ficamos dias, horas, semanas, meses em oração, pedindo a Deus, rogando ao Senhor, literalmente em uma batalha, em uma luta, em uma guerra, e depois de dias, horas, semanas, meses, quem sabe anos, nós fomos atendidos por Deus. E com tudo isso, quando nós olhamos para trás,
nós podemos ver a mão de Deus trabalhando em nós, trabalhando em nossas vidas, tratando, nos moldando, nos lapidando, trabalhando o nosso caráter para uma obra maior, para um chamado maior, para a sequência da sua obra. Deus seja louvado. Glória a Deus. Terceiro ponto. Deus se mostra forte para com os que confiam nele. Deus se mostra forte para os que confiam nele. Subtópico: um momento de fé. Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo: não gritareis, como está na nossa leitura bíblica em classe, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que vos diga gritai. E o povo precisava esperar uma ordem de comando do líder. E na hora certa todos gritarão em uma só voz. Os hebreus precisavam esperar por 6 dias e tomar alguma decisão no ponto de vista militar. Pouco producentes sobre um sol causticante, mas Deus, em sua longanimidade, ofereceu oportunidade para os idólatras de Jericó se arrependessem. Jericó teve sua última chance e perdeu. Algo que me chamou a atenção nessa passagem foi a confiança que o povo tinha na vitória. A confiança que o povo tinha na vitória que seria proporcionada por Deus. Foram 6 dias de silêncio sobre um sol forte, aguardando o momento certo. Aguardando o momento certo. Todas as estratégias, todos os comandos foram seguidos. Segundo tópico, caem os muros. Depois de terem rodeado a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram as buzinas longamente e depois da ordem de Josué, o povo gritou como resultado, os muros caíram abaixo e o povo subiu a cidade, cada qual em frente a si, e tomaram a cidade. Estudos arqueológicos demonstram que as muralhas da cidade de Jericó eram impressionantemente largas e altas. As armas de guerra existentes no final da Idade do Bronze eram insuficientes para destruí-las. Acredita-se que somente um evento sísmico, como um grande terremoto, poderia causar a ruína de tão grandiosa obra de engenharia humana. Talvez nunca descubram quais foram os mecanismos que Deus usou para destruir os muros de Jericó, mas isso não nos interessa. O fato principal é que elas ruíram e o Senhor deu a vitória ao seu povo. Glória a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Chegou o momento, meus queridos, aqui nós podemos ver. Todo o plano, como eu disse agora há pouco, tinha sido seguido perfeitamente, ponto por ponto. Todas as estratégias foram seguidas. O povo fez conforme o que o Senhor ordenou. E no momento que o povo gritou, Deus moveu a sua mão e as muralhas caíram. E o povo tomou a terra que o Senhor havia lhe prometido. Louvado seja o nome do Senhor. Juvenis, quando nós seguimos as ordenanças do Senhor, quando seguimos as estratégias conforme tudo que Ele nos falou, nós obteremos a vitória, o êxito em nossas lutas. Porque Deus cumpre com suas palavras. Se nós estivermos vivendo uma vida conforme Cristo nos ordenou em sua palavra,
se nós estivermos andando em santidade, cumprindo os mandamentos do Senhor, cumprindo conforme a sua palavra, tudo irá bem em Cristo Jesus, porque Ele cuida dos seus, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida do seu povo, dos seus escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, porque Ele peleja por nós. Vou fazer a leitura do último tópico. Estendi um pouco o tempo aqui. Jericó é destruída, mas Raabe é salva. A ordem que Deus estabeleceu foi a total destruição de Jericó. E os hebreus a cumpriram fielmente. Aquela cidade cheia de pecados e devastidão deveria ser riscada no mapa, como foram Sodoma e Gomorra, juntamente com sua cultura demoníaca e mundana. Porém, no meio daquele antro de perdição havia uma mulher que se converteu ao Deus Todo-Poderoso, Raabe. Diante da sua atitude, cumpriu-se nela uma verdade que seria proferida por Paulo séculos após: crede no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Raabe foi salva e entrou na genealogia de Jesus, sendo referida no Novo Testamento como a mulher de grande fé, como está em Hebreus capítulo 11, verso 31. Agora Israel teria pela frente a cidade de Ai para encerrar a primeira campanha militar e depois empreenderia a segunda rumo às cidades, estados, reinos localizadas no sul de Canaã, quando enfrentaria a coligação dos amorreus e por fim a terceira com guerras a serem travadas contra a Confederação do Norte. Nós vemos aqui neste último tópico, meus queridos, que uma prostituta se converteu ao Senhor e foi poupada. Como disse nas palavras de Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E ela creu em Deus e foi salva ela e a sua casa. Que nós possamos entregar de fato as nossas vidas ao Senhor. Que nós possamos nos deleitar na palavra de Deus. Que nós possamos viver uma vida em santidade. Para que em Cristo nós possamos ser salvos. Não só nós, mas também a nossa casa. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, antes que eu me esqueça, aqui embaixo do vídeo está o número da nossa agência, da nossa conta. Os irmãos têm toda a liberdade de estar dizimando, ofertando a casa de Deus. Os dízimos e as ofertas são utilizados para a manutenção do trabalho de Deus, do templo do Senhor. Não sinta-se constrangido em estar ofertando, estar dizimando, e está abençoando a obra do Senhor. Amém? Neste momento eu quero orar com vocês. Por favor, curva a vossa fronte, seja onde você estiver, se assim possível. Ore comigo, Deus, te damos graças por tudo. Lhe agradeço por este momento maravilhoso diante da tua presença. Que o Senhor venha falar, Senhor, em nossos corações, ó Pai, depois, Senhor, desta palavra. Senhor, que nós possamos, ó Pai, remoer, Senhor, essas palavras, Senhor, durante o dia, durante a semana, ó Pai, e confiar em Ti, ó Pai, porque o Senhor peleja por nós. Assim, eu te peço, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Amém. Fique com Deus, meus irmãos.